Olá, iremos tratar hoje do assunto fotossíntese, capítulo 8 do livro didático de biologia do primeiro ano. Já iniciamos o capítulo falando sobre metabolismo energético, né? E iremos tratar hoje sobre um dos tipos de metabolismo, né? Que é o metabolismo energético da fotossíntese. Esta fotossíntese, ela é um processo que requer a absorção de energia para que possa acontecer, né? E nós vamos ver como vai se dar essa produção de energia que a planta, no caso, nós sabemos que as plantas realizam fotossíntese e a planta vai produzir energia para conseguir produzir o seu alimento, né? De que forma vai se dar esse processo, né? Então vamos ver que através da palavra fotossíntese, vamos entender o que vai acontecer. Foto quer dizer luz e síntese quer dizer produção. Então vai ocorrer a produção de algo na presença da luz, com a ajuda da luz, né? Então, a planta, nós sabemos que ela vai produzir o alimento, né? Que é, muitas vezes, a glicose. Essa glicose é o produto final aí mais necessário para a planta. É um dos produtos mais necessários aí. Bom, como vai se dar esse processo? A planta ela vai capturar gás carbônico para transformar esse gás carbônico em glicose, né? Então, para isso ela vai absorver energia. Só que como ela vai conseguir essa energia se ela não se alimenta de outros seres, né? Ela precisa de energia. Ela vai retirar essa energia através da energia luminosa, da luz. Então, a planta vai se utilizar da luz, vai absorver luz para conseguir produzir aí o seu alimento, né? Então, ela vai, através da energia luminosa, produzir energia química. E a energia química que nós chamamos de ATP, né? O ATP vai ser utilizado depois, quando for acontecer a formação da glicose. Para conseguir formar o ATP, a planta vai se utilizar aí de água, né? Ela vai quebrar a molécula de água para utilizar os elétrons que vão sair dessa quebra. E aí esses elétrons vão ser energizados com a ajuda de um pigmento chamado clorofila, né? E essa energização vai possibilitar a formação do ATP, certo? Quando essa molécula de água é quebrada, vai ter um resíduo que é o gás oxigênio, que vai ser liberado para a atmosfera. Então, resumindo, a planta ela é uma produtora do seu próprio alimento. Para produzir o seu alimento, ela precisa de gás carbônico, né, para transformá-lo em glicose. Mas, para isso acontecer, precisa absorver energia. De onde vai vir a energia? Vai ser da energia luminosa, da luz. A energia luminosa vai ser transformada em energia química. Essa energia química nós chamamos de ATP, certo? Que ele transporta a energia, ele armazena a energia. E esse ATP veio de onde? Veio da quebra da molécula da água. Então, a molécula da água, a planta pegou essa água, quebrou, né? Fez um processo de fotólise, de quebra da água, na presença da luz, e esses elétrons que saíram da quebra da molécula da água foram energizados, transformando-se em ATP, certo? E com esta quebra também da molécula da água,
Além do ATP, a gente vai ter também a formação do oxigênio, certo? Então, todo esse processo é necessário para conseguir, lá na frente, conseguir a molécula de glicose. Então, estamos vendo aqui um desenho, uma imagem, onde a planta absorve os raios de luz. Esses raios de luz vão ser captados pela clorofila, que é um pigmento verde. Esta clorofila ela vai energizar os elétrons que vieram da água. Esses elétrons energizados vão se transformar em ATP e vão ser utilizados depois para a formação da glicose, né? Essa energia vai ser utilizada para a formação da glicose. Mas também precisamos do gás carbônico, né? Que vai ser utilizado também juntamente com esse ATP. Então, o gás carbônico ele vai ser reduzido, ele vai ganhar mais carbonos, ele vai ganhar também hidrogênios e energia, conseguindo no final gerar o alimento que é a glicose. Então, na equação geral, nós podemos entender como se dá esse processo. Então, temos aqui os reagentes do lado esquerdo, e esses reagentes vão produzir o produto, né, que estão do lado direito. Então, quem vão ser os reagentes aí? A gente vai ter a água, que vai reagir com a luz, que vai gerar energia, que depois vai reagir com o gás carbônico, gerando os produtos. Quais são os produtos? Vai ser o carboidrato, que a gente está vendo aqui um carbono com água, que é um carbono hidratado, que nós chamamos de carboidrato. Pode ser na forma de glicose, né? Então, vamos ter o carboidrato, pode ser na forma de glicose, mas o oxigênio, que vai ser um dos resíduos, e também a liberação e no final de água. Então, os reagentes estão aqui do lado esquerdo e o produto está do lado direito, que é o alimento, o carboidrato, com oxigênio e a água. Quais são os seres vivos que fazem fotossíntese? Vamos ter as plantas, as algas e as cianobactérias, que são seres que possuem o pigmento clorofila. Esse pigmento clorofila, ele fica nas plantas e nas algas dentro de uma organela, né? Então, a clorofila vai estar presente no cloroplasto. Essa organela é o local onde vai acontecer a fotossíntese. Então, ela tem cor verde, como nós estamos vendo. Esta cor verde é devido à presença da clorofila, porque a clorofila é um pigmento que absorve alguns raios de luz, né? Que nós chamamos de raios azuis e vermelhos. Então, perceba aqui na imagem ao lado, a gente tem a clorofila absorvendo luz, a luz azul e a luz vermelha. Então, o espectro de luz que a clorofila consegue absorver para conseguir aí gerar energia. Só que aqui no meio a gente tem a luz esverdeada, que é o espectro de luz que ela não consegue absorver, que ela vai refletir. Por isso que a gente vê que as plantas têm as folhas verdes, porque é lá que existe a clorofila que reflete a cor verde, né? Então, nós sabemos que a luz, se ela for decomposta, ela vai ter variações de cores dentro da luz, né?
Se a gente observar um arco-íris, quando a luz é decomposta na forma de um arco-íris, tem várias cores. Então, a planta vai se utilizar das cores azuis, das cores avermelhadas para gerar energia. E da cor verde ela não utiliza, ela apenas reflete, né? Por isso que ela é da cor verde. Onde mesmo vai acontecer esse processo aí de absorção de comprimentos de onda azuis e vermelhos? Então, aqui nós estamos vendo o cloroplasto e aqui tem algumas estruturas que a gente está vendo. A membrana externa, a membrana interna. Temos também aqui os tilacoides, que são essas moedas, né? Essas estruturas com aparência de moedas. E são nesses tilacoides que as clorofilas vão atuar. Elas vão absorver luz, né? Para a realização aí da fotossíntese. Então, temos também a região que fica entre os tilacoides, que fica no meio, uma região gelatinosa, que nós chamamos de estroma. E é no estroma que vai ser finalizada a fotossíntese, certo? Então, vamos entender o que acontece aqui nesse processo. A gente tem um local que é a folha, que é rica em clorofila. Então, tem várias células cheias de cloroplastos. Esses cloroplastos, eles têm aí os tilacoides, que estão cheios de clorofila. Nesses tilacoides, a gente está vendo aqui que a clorofila vai absorver a luz, né? Os comprimentos de onda azuis e vermelhos. Nessa absorção vai ser gerada energia com a ajuda da água. Depois vai ter a utilização do gás carbônico para a geração da glicose. E essa glicose vai ser armazenada na forma de amido, né? Bom, as etapas da fotossíntese. Então, vamos entender que lá no cloroplasto, a gente está vendo aqui um cloroplasto. Esse esquema mostra duas fases, na verdade, duas etapas. Temos a primeira etapa, que ocorre nos tilacoides, que são repletos de clorofila, né? E temos a segunda etapa, que ocorre no estroma gelatinoso, né? Na região gelatinosa, chamada estroma. Bom, vamos entender aqui que a primeira etapa é chamada de etapa fotoquímica. Então, ocorrem reações químicas com a presença de luz. Foto é luz. Então, o que vai acontecer aqui com a presença de luz? A água vai ser utilizada, né? Vai ser quebrada, gerando aí elétrons. Esses elétrons vão ser energizados com a energia luminosa e transforma essa energia luminosa em energia química, tá? Depois disso, a gente vai ter a formação aí do ATP e do NADPH. Então, nessa fase, na fase fotoquímica, que utiliza-se da luz, a necessidade é que ocorra a produção de energia química, né? Então, vai ser transformada a energia luminosa em energia química, com a ajuda da luz e da água, né? Isso vai acontecer nos tilacoides, né? Onde tem as clorofilas que fazem esse processo. Já aqui na etapa química, a gente vai ter o quê? A formação da molécula de glicose. Então, nessa etapa, não é necessária a presença de luz. Pode acontecer de dia, pode acontecer de noite, então não está relacionado com a presença de luz, né? Então,
A molécula de glicose, ela para ser formada, ela vai ser necessário utilizar o gás carbônico. Esse gás carbônico vai entrar num processo de reações químicas, onde vão ser utilizados aqueles ATPs que foram formados. Então, o ATP e o NADPH vai ser utilizado aqui agora na reação química para a formação da glicose no estroma, certo? Então, veja, tem uma fase clara, uma fase em que há a presença de luz para a formação de energia química, e existe uma fase que não é necessário luz, pode acontecer em qualquer momento do dia, que é para a formação da glicose, onde vai ser absorvida a energia química que foi produzida. Então, quais são os passos aí? Resumindo, nós temos 4 passos que aconteceram aí no cloroplasto. A gente vai ter a absorção de luz, transporte de elétrons com a quebra da água, produção de ATP também através da quebra da água, né? Então, foi transformada energia luminosa em energia química. Esses 3 processos, o 1, o 2 e o 3, ocorrem nos tilacoides, né? Já temos aí também o passo 4, onde ocorre a fixação do gás carbônico. O gás carbônico que vai ser transformado em glicose, glicídios, que ocorre onde? No estroma, na região gelatinosa do cloroplasto. Entendendo melhor, vamos observar aqui. Etapa fotoquímica ocorre onde? Nos tilacoides. Ocorre a transferência de luz para a clorofila. Ocorre a fotólise da água, a quebra da molécula de água, né? Por causa da luz. Com isso vai acontecer a produção do oxigênio que veio da água. E também vai utilizar-se dos hidrogênios para a formação do NADPH, né? O transporte de elétrons, né? Dos hidrogênios. E por fim a produção de ATP, formação da energia química, que nós vamos ver com maiores detalhes aqui na frente. Já na etapa química, que nós chamamos também de fase escura, mas que pode acontecer de dia ou de noite, qualquer horário, ela ocorre onde? Né? Ocorre no estroma. Não depende diretamente da luz. E nessa fase vai utilizar-se do ATP e do NADPH que foi produzido. E ocorre aí a redução do gás carbônico em glicídios, né? Vai ocorrer o ganho de energia, o ganho de elétrons, o ganho de hidrogênios, onde no final das contas vai ocorrer a formação aí da glicose. Então, etapa fotoquímica produz energia, etapa química produz glicose. Então, vamos ver detalhes aí de como ocorre essa etapa fotoquímica. Nós temos aqui a membrana plasmática, com os fosfolipídios que vocês estão vendo, essas cabecinhas aí, com essas caudas. Esses fosfolipídios, juntamente com as proteínas aí na membrana, ó, proteína. Então, nós temos uma membrana plasmática com suas proteínas. Esta membrana é a membrana do tilacoide, né? Onde vai acontecer a captação da luz. Nós vamos ver o que vai acontecer nessa etapa aqui, que nós chamamos de fase clara,
ou fase fotoquímica, né? Bom, a primeira coisa que vai acontecer é a presença de luz. Com a presença de luz, que nós vamos ver aqui um raio de luz chegando, primeiro raio de luz, tocando uma membrana, na verdade, tocando uma proteína. A proteína que está de verde aqui do lado esquerdo. Esta proteína nós chamamos de fotossistema 2. E nesse processo, essa proteína vai estar capturando esses raios de luz. Por quê? Porque nesse fotossistema 2 a gente vai ter uma região repleta de clorofilas, onde vai haver a recepção da luz. A luz vai ser utilizada para formar energia química, certo? Mas como é que vai se dar isso? Primeiro, aqui dentro do tilacoide, nessa região chamada lúmen, vai ocorrer a quebra da água, que a gente está vendo aqui a água sendo quebrada, que a gente chama de fotólise da água. Lise é quebra, né? Quebra da água na presença de luz. Com a quebra da água, vai liberar oxigênio para a atmosfera, vai liberar também hidrogênios para aqui dentro, né? Dentro do tilacoide vai ficar com bastante hidrogênio. E vai liberar também elétrons. Houve a liberação aí do elétron, 2 elétrons. Esses elétrons vão ser colocados aqui nesse fotossistema 2. E aqui eles vão ser energizados, eles vão ser excitados com a presença de luz. Então a clorofila vai energizar os elétrons. Ao serem energizados, eles vão saltar para as próximas proteínas. Então vai haver um salto, né? Então aqui no fotossistema 2 houve a energização, as clorofilas energizaram os elétrons que saíram da água. E esses elétrons começaram a saltar entre as proteínas. Com esse salto, tornou-se as proteínas aqui uma região negativa. Essa região negativa possibilitou a atração de carga positiva para dentro do tilacoide. Então perceba aqui embaixo que existe a entrada de hidrogênios para dentro do tilacoide, por causa da atração de carga. O negativo atraiu os positivos que estavam de lado de fora, para dentro do tilacoide. E aí, o elétron seguiu seu caminho, chegando aqui no fotossistema 1. Né? Ele possibilitou a atração, mas ele seguiu para frente, chegando nesse fotossistema 1 que está aqui no meio, PS1. Esse fotossistema 1, ele vai continuar com a excitação, com a energização do elétron. Então aqui tem bastante clorofila, né, que ao receber o raio de luz, vai energizar esse elétron. Esse elétron energizado, ele pode pular para fora do tilacoide, gerando energia suficiente para formar o NADPH. Então, a gente está vendo aqui um NADP mais um hidrogênio que formará o NADPH. Para isso acontecer, tem que haver a presença de energia, né? Esse fosfato aqui que a gente está vendo, do NADP, ele vai ser energizado para conseguir se unir ao hidrogênio, né? Então, para conseguir transportar esse hidrogênio, ele tem que ser energizado. De onde veio essa energia? Do elétron que foi, né, que saiu aqui do fotossistema 1. Então, nós chamamos esse processo aí de fotofosforilação. Por quê? Porque fosforilou,
Esse fosfato aqui que a gente está vendo, esse P do NADP, esse fosfato ele recebeu energia, ele foi fosforilado. Logo, nós chamamos esse processo de fotofosforilação porque ocorreu na presença de luz, certo? Então, como o elétron que saiu aqui do fotossistema 1, ele foi para fora, ele não volta mais, né? Então, como ele não faz um retorno, nós chamamos isso de fotofosforilação acíclica, porque não tem volta. O elétron saiu, a energia saiu para fora. Só que não são todos os elétrons que saem para formar o NADP, NADPH. Existem elétrons que voltam de novo para trás, né? Que chegam aqui no fotossistema 1 e voltam para o citocromo. O citocromo que é essa proteína aqui de azul. E aí ela faz o retorno, que nós chamamos de fotofosforilação cíclica, né? Porque faz um ciclo, um retorno. Como é que se dá esse retorno? Então, nós sabemos que o elétron vai pular, vai saltar, né? Do fotossistema 2 para o fotossistema 1. Chegando no fotossistema 1, ele vai ser energizado e ele pode retornar para o citocromo novamente. Chegando aqui no citocromo, vai formar uma carga negativa novamente, que vai atrair os hidrogênios para dentro do tilacoide. Olha os hidrogênios, eles vão entrar para dentro do tilacoide por causa da atração, né? A gente sabe que carga negativa vai atrair a carga positiva. Então vai formar um gradiente de concentração de hidrogênios dentro do tilacoide. Vai ficar cheio de hidrogênios. E isso é importante, né? Para que lá na frente ocorra a formação do ATP. Então vamos ver. Ocorreu a fotofosforilação acíclica, onde ocorreu a formação do NADPH, o elétron saiu para fora. E ocorreu também aqui a fotofosforilação cíclica, onde o elétron vai para o fotossistema 1, é energizado, volta para o citocromo, atrai os hidrogênios para dentro do tilacoide e depois esse elétron torna-se voltar para o fotossistema 1, é energizado novamente, voltando para o citocromo novamente e atraindo mais hidrogênios. Então o ciclo fica preso aqui entre o citocromo e o fotossistema 1. Então, se perguntarmos aí numa prova, em que local ocorre a fotofosforilação cíclica? Ocorre no fotossistema 1 e no citocromo. Então, vai haver esse retorno a todo momento, onde ele vai estar saltando entre o fotossistema 1 e o citocromo. Ele volta novamente para o fotossistema 1, é energizado e retorna para o citocromo, atraindo cada vez mais hidrogênios para dentro do tilacoide. Aí você me pergunta, para que esses hidrogênios dentro do tilacoide? Para que ocorra um gradiente de concentração, né? Então vai haver mais hidrogênios aqui dentro. Logo, vamos ter aqui na frente uma proteína que vai utilizar-se desses hidrogênios, que é a ATP sintase. Essa proteína que está do lado direito, ela vai transportar esses hidrogênios novamente para fora. E ao transportar esses hidrogênios, ela vai liberar energia, né?
esta energia que foi liberada vai ser a energia necessária para a formação do ATP, certo? Então, a gente está vendo aqui os hidrogênios saindo do tilacoide, passando pela essa bomba chamada ATP sintase. A ATP sintase vai liberar energia para fosforilar esse fosfato aqui do ADP. Esse fosfato fosforilado, ele vai se unir com outro fosfato, formando 3 fosfatos, que nós chamamos de ATP. E o ATP é a molécula mais energética, então ela está energizada, pronta para doar essa energia, certo? Então, resumindo, a etapa fotoquímica é a etapa onde é transformada a energia luminosa em energia química, que é o NADPH e o ATP, certo? E na próxima etapa, que é a etapa química, que acontece no estroma, vai ser utilizado todo o ATP e todo o NADPH que foi produzido, né? Então a planta ela vai estar utilizando esta energia para produzir o alimento no estroma, né? Através de um ciclo. Então perceba que está acontecendo aqui um ciclo, né? Esse ciclo é chamado de ciclo de Calvin-Benson, que foram os que descobriram aí esse processo químico que ocorre dentro do cloroplasto na região do estroma. Então, eu vou detalhar aqui o que acontece de maneira resumida. Não é importante decorar os passos, mas entender que ocorre aí um processo químico. Então, o que vai acontecer? Para que o processo químico possa ocorrer, tem que haver a fixação do gás carbônico. Então, a gente vai ter aqui 6 moléculas de gás carbônico que vão entrar no cloroplasto. A gente está vendo aqui as 6 moléculas de gás carbônico. Então, a gente tem uma bolinha, que é o carbono, que são 6, né? 6 bolinhas ao total, 6 moléculas, total 6 carbonos. Esses carbonos, eles vão se unir a uma proteína, a uma enzima chamada rubisco. Essa proteína é a proteína mais abundante na natureza. E ela vai possibilitar a primeira reação química, que é a fixação do gás carbônico com a ribulose. Então, a gente está vendo aqui uma molécula chamada ribulose. Então, essa ribulose, ela tem aqui 1, 2, 3, 5 bolinhas. 5 bolinhas aqui no meio. São 6 moléculas com 5 bolinhas. Então, tem um total de 5 carbonos. 5 carbonos, que são as bolinhas, vezes 6, dá 30 carbonos. Então, a ribulose, ela tem 30 carbonos que vão se unir com 6 carbonos aí do gás carbônico, né? Quem vai fazer essa união, essa fixação, vai ser a rubisco, tá? E essa reação química vai acontecer formando aí o PGA. O PGA vai ter quantos carbonos? 36, né? Que nós estamos vendo aqui 3 bolinhas de carbono com 12 na frente, quer dizer 12 moléculas de 3 carbonos. Logo, 12 vezes 3, 36. Então, esses 36 carbonos que estão aqui com apenas um fosfato. Eles vão ser fosforilados com a presença de energia aqui agora que vai chegar, né? Então, vai haver agora energização para que a reação química consiga acontecer. Então, o ATP vai chegar, né? E vai fosforilar
o PGA. Então, ocorreu aí o ganho mais de 12 fosfatos, que a gente está vendo os fosfatos que foram colocados aqui, na molécula de PGA. E lá na frente, a reação química vai dar a sequência. E nessa sequência vai ganhar agora os hidrogênios e elétrons que vão vir do NADPH. Então, vão vir 12 NADPHs que vão doar elétrons e hidrogênios para a reação química. E vão sair os 12 fosfatos que estavam presentes aqui, né? E desse momento, nessa reação química, houve a formação do PGAL, né? Esse PGAL vai ser a molécula já pronta para a formação da glicose. Então, vai ser liberado aqui, tem 12 PGALs. Liberou-se 2. Esses 2 porque existe aqui 3 carbonos com 2 moléculas de 3 carbonos. Total 6 carbonos, né? 2 vezes 3, 6. 6 carbonos é a quantidade necessária para a formação da glicose. Então, o PGA formou o PGAL. O PGAL vai formar a glicose. Então, esses 6 carbonos do PGAL. Pronto, foi liberado já a molécula necessária para a glicose. E aí, o ciclo tem que voltar ao início. Então, vamos ver que tinham 36 carbonos, liberou 6, né? 6, formando agora, na verdade, restando 30. 10 vezes 3 dá 30 PGAL. Esses 30 PGALs, eles vão receber energia, eles vão receber ATP e vão formar a ribulose novamente com os seus 2 fosfatos. Esse PGAL vai ser fosfatado, né, com ATP e vai formar aí a ribulose com 30 carbonos fosfatados, iniciando novamente o ciclo, né? Então, quando a ribulose for formada novamente, vai estar pronta para iniciar o ciclo Calvi-Benson. Então, resumindo, o que aconteceu nessa história? Houve a utilização do gás carbônico que foi fixado. Essa fixação promoveu uma série de reações químicas que utilizou do ATP e do NADPH, né? Que foi produzido na etapa anterior. E esta reação química que deu sequência produziu o PGAL, que foi liberado 2 moléculas para a formação da glicose. Depois foi formado novamente a ribulose, dando início novamente ao ciclo. Então é isso, pessoal, que nós vimos. A fotossíntese, ela é um processo que ocorre em algumas etapas. A gente vai dar sequência no assunto, né, que vai ser quimiossíntese na próxima aula. Então, para finalizar, é importante vocês verem esse detalhe. A fotossíntese gera glicose, mas a glicose, ela é o alimento. E o alimento, ele precisa ser digerido. Esse alimento, ele vai ser quebrado, essa glicose, ela vai ser quebrada lá na frente, numa outra mitocôndria, numa outra organela chamada mitocôndria, para gerar muito mais ATPs, certo? Porque a planta precisa de energia para sobreviver. E essa energia vai vir da quebra dessa glicose na mitocôndria, certo? A gente vai ver esse processo lá na frente, que é o processo de respiração celular.